amado coração, estamos começando mais um programa vocacional da Arquidiocese de Londrina, Vocação, um chamado de amor, onde nós queremos sempre mais intensificar a cultura vocacional no coração da nossa arquidiocese, para juntos já ir vislumbrando em cada um de nós, em torno a nós, a presença do reino que se faz na presença dos chamados, dos escolhidos, dos amados da Trindade. E neste nosso programa vocacional, estamos também aqui com a grata participação dos nossos seminaristas, do qual agora nós vamos escutar a sua voz e também acolhê-los em nosso programa. Podemos começar então com o prefeito da casa, pode se apresentar. Saudações, Padre Wendel, saudações aos meus irmãos que estão aqui presentes, também a todos os que nos acompanham pela Rádio Alvorada. É sempre muito bom estar falando com todos vocês e a minha saudação nesse momento. Saudação, Padre Wendel, saudação a todos os meus irmãos de comunidade, saudação a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Boa tarde a todos que nos escutam, eu sou o Pedro e saudações a todos os meus irmãos de comunidade. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada, sou o seminarista Matheus Fidelis, estou no terceiro ano da filosofia e é uma grata alegria estar aqui com vocês hoje. Minhas saudações a todos que nos ouvem pela Rádio Alvorada, nos assistem pelas redes sociais. Eu sou o Vitor, já sou mais frequente aqui nessa mesa e é um prazer estar aqui com todos vocês. Muito bem, com alegria nós então vamos invocar a Santíssima Trindade, pedindo ao bom Deus que envie mais e santas vocações para a nossa Arquidiocese de Londrina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amados corações, vamos dar continuidade ao nosso programa, rezando a oração vocacional de Dom Albano. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nós queremos sempre agradecer a sua presença em nosso programa vocacional, você que nos escuta, mas que também nos acompanha pelas mídias sociais. É sempre uma alegria tê-los em nosso meio para juntos intensificarmos e celebrarmos a nossa vocação, compreendendo o sentido da nossa vida no mundo, para então sermos ícones da presença trinitária que transforma, transfigura os nossos corações. A voi tutti amorevoli cuori, il nostro saluto. Oggi siamo con i seminaristi della Archidiocesi di Londrina, del discepolato. Voi ricordate di Pedro e Victor che siete stati insieme a voi a luglio e con grande gioia vogliamo oggi parlare sulla bellezza della casa vocazionale, chiamati alla santità della vita. Amados irmãos e irmãs, nós hoje queremos trazer na presença dos nossos seminaristas, os discípulos da Arquidiocese de Londrina, a casa vocacional, a mística da casa vocacional, que às vezes a gente falou, nós já fragmentamos esta temática, mas hoje, aqui com a ajuda dos meninos, nós queremos trazer presente que é importante quando nós entendemos o nosso processo vocacional, a nossa vida
vida que está sempre caminhando verso a Jerusalém Celeste, verso a eternidade, precisamos nos compreender o primeiro chamado, o segundo, o terceiro chamado, o chamado específico e o chamado último que Deus nos faz constantemente para sermos pessoas da plenitude, pessoas aonde o arquegós, como nos recorda o evangelho deste final de semana, o justo juiz, possa nos conduzir à vivência da fé profunda e da confiabilidade no desejo da Trindade para o nosso coração, que no fim, o último, é a nossa vocação, é a plenitude do nosso ser. Para nós entendermos isso, nós precisamos retomar a mística do nosso chamado, retomar a mística do nosso encontro com o Senhor, da experiência que Ele fez conosco, retomar o primeiro olhar. Eu sempre gosto de recordar a todos que às vezes entram em crise no processo vocacional ou em qualquer vocação, seja a nossa vocação presbiteral, mas também a matrimonial, consagrada, leiga, essas pessoas que abandonam tudo para estar no todo, que é o Cristo, que nos santifica e nos diviniza nas relações. Eu sempre digo assim, em meio à crise nós precisamos voltar ao primeiro olhar, como Deus nos atraiu. Quem fez esta ponte, esta palavra, esta voz, este gesto de Deus na minha vida, que atraiu, me tirou de alguma situação para a minha salvação, porque nossa vocação é a nossa salvação. Se nós não compreendermos isso, dificilmente vamos compreender este chamamento da Trindade que se faz na nossa cotidianeidade, no nosso dia a dia. Por isso, então, hoje quero convidar você que está nos ouvindo, mas também nos acompanhando aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família, para entendermos a nossa vocação, desde a vocação humana à vocação à santidade. E o que nós vamos trazer, seguindo um pouco a escola vocacional, é essa realidade de uma casa. Eu me recordo bem quando estive fazendo escola vocacional, assim com o apoio do Dom Marco José, do qual queria enviar o meu agradecimento, mas também a minha saudação, porque eu sei que o Senhor escuta nós todos os sábados, sempre nas suas idas e vindas, visitas pastorais, sempre conectado conosco, acompanhando o nosso programa vocacional. Gratidão pela sua existência em nossa história-vida. E nós estaremos lá, com a graça de Deus, na sua arquidiocese, na sua diocese, no próximo 6 de dezembro, para nós participarmos das missões dos seminaristas na Diocese de Cornélio Procópio e em Curiúva, que eu envio também um abraço ao Padre Lima, lá de Curiúva, e todo o pessoal que em dezembro nos acolherá. Então, nesse sentido, o Dom Marco José foi aquele que me levou e me chamou para estar, quando eu era ainda seminarista, a entrar no serviço de animação vocacional. E como formação, me lembro muito bem que nós sempre recuperamos esta mística da casa vocacional. A casa vocacional é um modo de nós compreendermos concretamente qual é o desejo de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. E o primeiro desejo de Deus em nossa vida é a base da nossa casa, é a base de tudo. Chamados a sermos pessoas. Vamos repetir juntos? Chamados a sermos pessoas. E eu queria perguntar para os nossos amados seminaristas, esta base, vocês acham que é importante? O que é ser pessoa? Vou começar então. O ser chamado a ser pessoa é o fundamento, como a própria casa, Toda casa ela precisa de um fundamento sólido para que toda a casa ela possa se manter de pé, Então, o ser pessoa, o estar
ser chamado por Deus primeiramente a uma existência, e dentro dessa existência, né, a ser imagem de Deus também. Eu acredito que é um dos grandes fundamentos, e a pessoa também compreender isso, né, o que ela foi chamada a ser, né, desde o momento da sua concepção, desde o momento da sua gestação até o seu nascimento, né, que ela foi chamada desde o ventre materno por Deus a ser sua imagem, né? A sua imagem que foi desde o ventre materno amada por Deus, desde o ventre materno foi querida por Deus. Então a pessoa compreendendo, né, essa essência, né, que foi formada por Deus desde no ventre materno, ela compreende, né, e lança os fundamentos da sua própria existência, né, da sua própria caminhada aqui nessa terra, da sua própria peregrinação aqui na terra. Então nós precisamos voltar lá no útero materno, né, para nós encontrarmos o sentido da vida, esse sentido realmente da nossa identidade, né, Maicon? Então é muito importante isso, você falar desse plasmar de Deus, que é o fundamento da nossa existência, né? Sim. Precisamos voltar lá, porque às vezes, como dizia os psicólogos, né, vamos dizer assim, nas palavras de Leloup, de Alexandria do século IV a.C., às vezes carregamos traumas que são traumas uterinos, né? São traumas do nascimento, do qual somos como Édipo Rei, peregrinos, né? Do nascimento, das feridas, dos traumas, buscando então voltar ao útero para ressignificar a vida. E depois o chamado a ser pessoa, recordamos, né, aquilo que já refigurava nas catacumbas etruscas, a persona, né? A palavra pessoa. É muito interessante a gente voltar também neste conceito, porque nos ilumina, nos faz realmente entender quem nós somos e a nossa identidade, né? Quando nós voltamos lá nas catacumbas etruscas, nós vamos encontrar o Fersus, né? Que é este dançarino de máscara num cortejo fúnebre, que, nas palavras de Andrea de Milano, expressa o que é o ser pessoa, né? É uma totalidade em peregrinação, em celebração, em movimento, e um movimento jocoso, né? Que mesmo ali no momento de dor, ele expressa uma certa divinização, né? No cortejo fúnebre dos etruscas. Então, com as palavras de Andrea de Milano, a persona, né, vem da palavra desse ditirambo, digamos assim, né, desse personagem que está escrito lá nas catacumbas etruscas, o nome Fersus. A gente não sabe a pronúncia, porque é dos etruscos, né, mas a gente deduz, né, que seja Fersus, persona. Cícero vai empregar essas palavras ao se referir da primeira pessoa, segunda pessoa. Também nós temos o emprego na área da justiça, né? E por Caio, se não me falha a memória, que vai empregar nessa questão jurídica. Mas na questão da compreensão sagrada cristã que nós temos, Versus, persona, vem citado pela primeira vez por Tertuliano na Ad Versus, né? Onde ele vai falar que o cristão é uma pessoa não simplesmente para o âmbito jurídico, como falavam os romanos, ou então para a classificação, mas a pessoa na sua totalidade. Essa pessoa na totalidade a gente vê no rosto, no barim, né, que vem do grego, que significa esse lado externo aonde o outro vê, né, essa totalidade aonde nós nos compreendemos como um ser que está aí no mundo, um ser peregrino. Nós estamos no ano dos peregrinos da esperança, um ser que está a caminho de algo maior que ele mesmo. Então, é importante nós entendermos que o nosso primeiro chamado é o chamado a sermos pessoa. Não sei se alguém mais gostaria de falar sobre a beleza, o que é ser pessoa hoje, como que a gente poderia dizer isso? As relações.
Eu acho que toda essa partilha e toda essa conversa que o Maicon e o Padre estão realizando me fez lembrar uma frase de São João Paulo II. São João Paulo II dizia que a nossa vida ela é uma história de amor com Deus, e isso me faz muito refletir e até conectar essa questão da pessoa e essa trajetória, essa história, né, que a gente vai desenvolvendo, vai vivenciando ao longo da vida junto de Deus. Então eu penso que uma forma da gente expressar, né, principalmente nos dias de hoje, diante de muitas presente na cultura, né? A gente estuda na filosofia nesse tempo da etapa do discipulado, mas precisamente ali dentro da filosofia contemporânea, algumas correntes, alguns tipos de pensamentos que estão muito presentes hoje em dia. Então, entre eles, um certo niilismo, um certo hedonismo, que muitas e muitas vezes embaraçam toda essa questão da pessoa humana, embaraça a própria vida, a própria concepção de vida, né? Então, a gente dá esse ponto de partida divino, esse ponto de partida transcendente, né, espiritual, de uma maneira muito específica, de uma maneira muito singular. Então, a nossa pessoa, a nossa vida é uma história de amor com Deus, que só nós podemos realizar, que só nós podemos vivenciar. Acho que é uma bela maneira de tratar sobre, né? E vai escrevendo uma história salvífica, né? Neste ser persona, né? A pessoa de modo integral, né? Hoje, diante, como você partilhou, né, dessas correntes, niilismo e tantas outras, nós temos o dualismo, que é muito forte ainda, né? Vocês são filósofos, alguém que poderia partilhar sobre o que é ser dualista, a questão da fragmentação da persona hoje, né, que é muito comum. Bom, vamos partir primeiro do conceito filosófico da palavra, para depois entrar na questão da versão cristã. Basicamente, partindo da filosofia antiga, que é a filosofia clássica, que é onde a gente estuda a filosofia, ou talvez não o primeiro, porque o primeiro a gente vai voltar a Sócrates, mas falando em Platão tinha uma visão assim vinda do orfismo, que é uma religião antiga, que o ser humano, na verdade, ele é dividido, basicamente ele é alma. Então é uma alma que por algum motivo decaiu e está preso no mundo, no corpo. Isso é muito preocupante na nossa visão católica e cristã de ser. Por quê? Porque isso leva a entender que o ser humano, na verdade, é só alma, enquanto o que é corpo é desprezível e é uma prisão. Então essa é a visão dualista, é uma visão de que o ser humano ele não é um indivíduo íntegro, integral, completo. Ele é um indivíduo fracionado, é um indivíduo que é corpo e alma. E isso gera algumas complicações para o nosso modo de entender. Aristóteles já vai, que é o próximo filósofo, ele já vai numa visão um pouco diferente disso. E é, na verdade, a visão que a gente vai ter a partir de Tomás, por exemplo. Por quê? Porque se a gente cair nessa visão dualista de que o ser humano é só alma e diferenciação de corpo, a gente vai tender a desprezar o que é corpo. E o corpo, na verdade, ele é o ser humano também. Nós não somos divididos entre corpo e alma. Nós somos pessoa íntegra, integrada, integral, composto, obviamente, de matéria e espírito, mas um só. E isso acaba virando uma visão problemática no sentido de eu posso, como eu só sou alma, só sou espírito, eu posso desprezar meu corpo. Ou pior, essa visão platônica de que o corpo é prisão, eu vou me açoitar, eu vou me machucar, porque gerando prejuízo à minha visão corporal, eu vou santificar a minha alma. Isso é complicado, porque como a gente está entrando na dimensão do que é ser pessoa, nós também somos. Nós somos íntegros. Então, na verdade, você não está ferindo o seu corpo, você está se ferindo algo que foi feito à imagem de Deus. Como o Maicon disse, nós somos feitos e criados por Deus dessa maneira. Então, quando você fere seu corpo, ou também entrando para o outro polo, né? Ou quando você tenta ferir a alma e supervalorizar o corpo, você de qualquer jeito está ferindo algo que foi feito por Deus dessa maneira. E assim a gente vai fragmentando a si mesmo e as relações com o mundo, com o outro, né? E nessa relação nós vamos descobrindo então na inteireza que nós somos corporeidade, somos corpo, alma, espírito, somos um ser de relação, uma relação comigo mesmo, com o outro, com a criação
e com Deus. Por isso, então, ser pessoa, ser e vivenciar a vocação humana, esse primeiro chamado de Deus em nossa vida, é sermos corporeidade para a glória. Como dizia Santo Irineu de Lyon, que aprofundou bastante a questão antropológica, nós somos um ser para a glória. Nós, enquanto vivos, somos a glória de Deus no mundo. Falando da glória de Deus no mundo, esse esplendor que cada um nós somos, aqui hoje nós estamos refletindo a casa vocacional no nosso programa vocacional da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar. Nós queremos entender agora o segundo chamado. Se o primeiro chamado é para nós entendermos esta grandiosidade de sermos pessoas, um chamado a ser pessoa, a ser corporeidade, a inteireza do ser plasmada para a glória, nós vamos entendendo que no nosso dia a dia nós vamos fazendo escolhas, né? No nosso caminho a gente vai fazendo opções, mas existe a escolha fundamental, que é a escolha por Cristo. Nas escolhas periféricas do dia a dia, que às vezes nós vamos entendendo que é a escolha fundamental, acabamos caindo na frustração, na superficialidade das relações. Mas quando nós optamos, fazemos essa opção fundamental por Cristo, encontramos o centro do coração, como dizia Teilhard Chardin, o ponto alfa e ômega, o centro do cosmos, da humanidade, que é Cristo, que nos dá sentido à vida, nos dá sentido à nossa vocação, que faz nós cada vez mais entendermos o que cada um foi plasmado para o alto nas palavras, agora, né, utilizando bastante de Pier Giorgio Frassati, né, somos para o alto. Mas entendemos este ser para o alto, este ser resplandecente no segundo chamado que Deus nos faz, que é o chamado batismal, a vida eclesial. Quem que poderia falar um pouquinho para nós do chamado ao batismo? Quem gostaria aí a se aventurar? Pedro, vamos lá. Bom, eu acredito que então o segundo chamado que nós temos, né, é o batismo, né? Então o ser humano é composto, criado por Deus, justamente como se ia dizer, é criado por Deus para realmente o Padre trazia a questão do se divinizar, né? Então, quando o concílio ele vai dizer, né, que Jesus vem ao mundo para mostrar ao homem o que é o homem, né? Então, nesse primeiro momento, então, respondendo a esse primeiro chamado de corresponder a ser pessoa, né? E é nesse segundo chamado, então, tomando, então, não só essa correspondência de forma total e ativa, né? Então, com o batismo, né, com nós sermos batizados, essa correspondência. Então, somos chamados primeiro a corresponder a sermos nós mesmos, né? E depois, então, chamados pelo batismo a corresponder e ser como Cristo é, né? Então, nesse sentido, o batismo nos introduz a sermos filhos de Deus, mas também nos dá um compromisso também de nos configurarmos a Ele, né? Então, como o Padre sempre comenta, né, ser essa luz no mundo, né, que ilumina, que irradia o amor de Cristo, que se transforma e ao longo do caminho. Então, penso que é mais ou menos por aí, né? Esses dois chamados eles vão se interligando, né? Primeiro chamado a sermos, então, o que somos, o que fomos feitos para ser. E depois, então, segundo chamado a nos configurarmos aquilo que Cristo quer que nós sejamos, né? Muito bem, Pedro. Muito bem, eu queria então pedir para o Rafael e para o Luiz descrever para nós como que é o batismo na Igreja Católica, como que é feito, a ritualidade, por favor. Luiz, pode começar para nós. Eu não me lembro muito do meu batismo, eu era muito pequeno quando ele aconteceu. Mas a ritualidade vai ser... O padre vai derramar um pouco de água na cabeça da criança e vai falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é só por ablução ou por imersão? Pode ser por imersão também. Muito bem. E depois, Rafael, feita a imersão em Cristo, o que acontece?
feita a imersão em Cristo, né? Temos novamente a apresentação de fato do batizado, né? Porque vale ressaltar que o batismo, nas igrejas antigas, existia-se uma estrutura à parte da igreja, né? Logo na entrada. Se chamava de batistério, né? Justamente para ter essa dimensão, né? De que essa pessoa que estava fora da igreja é introduzida ali no batistério e então, de fato, pode adentrar no mistério de Cristo dentro da igreja. E agora, né, respondendo a pergunta, após a imersão, temos o padre faz a unção na cabeça do batizado com o óleo do crisma. Muito bem, obrigado por recordar o batistério, né? O Pedro e o Vitor esteve lá em Roma e conheceu o batistério da San Giovanni em Laterano, né? Um dos primeiros batistérios no Ocidente, né? Onde nós temos então descer 3 degraus, essa imersão nas águas, que com as palavras de Santo Ambrósio, quando Jesus desceu no Jordão, ele santificou todas as águas do mundo, ao ponto delas chegarem até nós e também nós, nesta imersão, sermos santificados na mesma água do batismo do Senhor, né? Para então fazer esse processo de afogamento. Batizai, da palavra grega, significa afogar-se, né? Então a pessoa morria, né? Nós morremos para o mundo, para as coisas corruptíveis, e levantar-se anestesi, ou seja, estar em pé, né, significa a ressurreição, a vida nova que nós celebramos nesta imersão em Cristo, né? E depois ungidos para nós então continuarmos a manifestar a presença do reino, do grande ungido que é Cristo nosso Senhor, que faz-se presente na nossa vida, né? Por isso então, este ser humano, como Pedro recordou, né, é uma continuidade, né? Você faz a opção, vive a sua humanidade, faz opção por Cristo, é imerso nele e então ressuscita nele para, nas palavras de uma carta do século IV de Barnabé à comunidade de Roma, ele vai dizer que cada cristão é um fósforo, né? Como Pedro recordou, um iluminado. E o Pedro recordou a Gaudium et Spes número 22, né? Quanto mais imerso em Cristo, Cristo revela quem é o homem, e o homem se revela a Cristo, e ele revela quem realmente somos, a nossa humanidade, né? Muito bem, olha só. Então, nós recuperamos o nosso segundo chamado de Deus, somos esta presença resplandecente no mundo, esta presença da glória, mas não para aí, o chamado de Deus ele continua na nossa vida, na nossa existência. E vem o terceiro chamado, que é o chamado à vocação específica. Enquanto batizados, nós vamos assumindo a nossa vida laical, nosso serviço à igreja, nossa participação ao mistério eucarístico, a Fratio Panis, essa partilha do coração de Jesus por nós, para sairmos de nós e irmos ao encontro dos desconhecidos, dos necessitados, para sermos a presença de Cristo que vive e atua em nós e em torno a nós. Mas para isso precisamos também assumir nosso chamado específico. Quem que poderia falar um pouquinho sobre o chamado específico? O que é isso, Vitor? Então, vamos partir do chamado anterior para chegar a esse chamado. O batismo ele te dá caráter, né? Ele não é só um simbolismo, ele te dá um caráter de cristão e te confere um munus que advém do próprio Cristo. E o que significa isso? Significa aí, seguindo a Lumen Gentium, também a Presbiterorum Ordens, que a partir do momento que você é batizado, você passa a fazer parte do corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja, a extensão do próprio Cristo existente em nosso mundo. E isso te dá mais do que um querer, ele te dá um certo dever. E qual que é esse dever? É anunciar a própria missão de Cristo, porque é aquele, no final das contas, é aquele Cristo a qual Deus que a gente foi feito para e para chegar a Ele. Então a vocação específica é a maneira individualizada que cada um vai chegar. Como a gente
está acompanhando, nós temos a vocação humana e temos uma vocação cristã, ou seja, todos fomos feitos como seres humanos, como pessoas voltadas a Deus. Agora, qual vai ser o caminho? Porque nós temos diferentes, né? Cada um tem nós somos pessoas individuais, completas, mas individuais. E dentro dessas nossas características individuais, nós somos chamados a um modo especial. E é aí que nós entramos nas vocações específicas. A gente aqui nesse programa, graças a Deus, a gente já conseguiu trazer vários exemplos desse tipo de vocação específica. Obviamente, a mais comentada sempre é o presbitério, mas a gente não tem só essa vocação específica, porque a gente tem a religiosa, a gente tem o leigo, a gente tem o consagrado. Então essa é a maneira que cada um, dentro das suas particularidades, dentro do modo como você foi chamado, vai se manifestar, vai realizar o seu munus e vai ser parte dessa igreja de Cristo que você recebeu no batizado. E assim, você falou, né, de modo geral, né? Então, assim, eu sou leigo, né? Essa é a origem, é o fruto da vocação batismal. Então, na vida laical, eu posso descobrir a minha realização interior sendo o quê, por exemplo? Leigo, casado, o matrimônio, o próprio solteiro, dentro do seu, obviamente, do celibato. Você pode encontrar na vida, realizar o Cristo, né? Você pode, como encontrar o Cristo? A gente sempre trata isso na questão do vocacionado, né? É complicado, mais que complicado. Você não pode vir a dizer assim, a vocação presbiteral é a única vocação que existe ou é mais importante? Porque padre não vem de lugar de chocadeira. Padre vem de uma família. E a família tem no final das contas, o mesmo valor. Ou seja, chegar a uma vida cristã e professar. Obviamente, o presbítero vai professar a fé a partir da autoridade que vem do bispo e por consequência dos apóstolos. E o matrimônio, o casal, vai propagar na sua família. Ou até mesmo dentro de uma vida da paróquia. A gente já viu aqui muitas vezes leigos que dentro da sua vida matrimonial, da sua vida familiar, ele encontra uma maneira de professar a Deus na paróquia para outras pessoas. O catequista, por exemplo. Dando sabor, né, e fazendo crescer a massa, né, que é este grande movimento, né, essa grande presença dos eleitos, dos chamados de Deus. Mas além do padre e do matrimônio, também a pessoa pode fazer o que também? Ele pode assumir qual outra vocação específica? Maicon. Padre, além como foi falado, né, da vocação ao presbitério e também ao matrimônio, nós temos a vocação religiosa, né? Dentro das vocações específicas, aquele que é chamado para a vocação religiosa é chamado, conforme o próprio Concílio Vaticano II e o Catecismo do Concílio vai dizer, que a pessoa ela é chamada a vivenciar de forma mais profunda e radical, né, o próprio batismo, por meio da vivência dos conselhos evangélicos, né, assim chamados conselhos evangélicos. Para quem não conhece, os conselhos evangélicos têm fundamento nos próprios evangelhos, né, na própria vida de Cristo, onde aquele que é chamado a viver, né, a pobreza, a obediência e a castidade dentro de uma comunidade religiosa específica, né? E aqui nós temos, na igreja a gente tem um ramo imenso assim de comunidades religiosas, de carismas, né? Cada comunidade religiosa tem um carisma específico e tem uma missão específica, né, dentro da sua vocação. Então, ele mesmo é chamado a ser esse ícone de Cristo, né? Essa testemunha de Cristo no meio do mundo, de acordo com o seu carisma específico. E, assim, nós temos ainda a possibilidade de sair de si, sair do território que nós temos e ir adjentes, né? Sim. Ir além fronteiras. Qual que é essa vocação? Uma vocação missionária. Missionária, muito isso. bem. Estamos no mês missionário, né? Comenta um pouquinho essa beleza de sair da sua terra e ir ao encontro do desconhecido. Bom, acredito que esse chamado, né, bem fundamentado também nos evangelhos, é um convite de Cristo, né, a ir e evangelizar, né, a humanidade inteira. E a pessoa, ela se sente impelida principalmente por esse amor à própria humanidade, né? A própria humanidade a qual Cristo a envia, né? Então, esse chamado missionário
é antes um envio, ou seja, Cristo envia a pessoa a ir levar o evangelho aos corações daqueles que não conhecem. Muitas vezes daqueles que não conhecem e algumas vezes daqueles que o conhecem, só que não tiveram ainda uma profunda experiência, né, com o Cristo. Então esse chamado missionário é realmente para isso, para levar o Cristo, né, a luz de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Muito bem, amado coração, estamos quase finalizando o nosso programa vocacional hoje, falando da casa vocacional. Voltarmos ao nosso primeiro chamado, o chamado à vida, sermos pessoas, fazer opção por Cristo, que é a opção que nos realiza, assumindo esta vivência, essa imersão nele e com ele, para nós sermos a sua presença no mundo, na vocação laical, batismal, a vocação eclesial. Mas não para aí, Deus continua nos chamando, nos atraindo, como nos diz o documento de Aparecida, para nós assumirmos uma vocação, a vocação específica, sendo vivenciando a profundidade, a beleza do matrimônio, a vocação presbiteral, ser o outro, alter Christi, no mundo, né? Essa presença do Cristo pastor, do Cristo misericordioso, que sai de si e vai ao encontro da ovelha desgarrada, perdida, e traz para ressignificar a sua vida, sendo essa presença da fração do pão, né? Fracionar-se pela salvação do outro, saindo e indo ao encontro do outro na presença e no ministério presbiteral. Mas também, como o Maico recordou, consagrando, né, vivenciando em profundidade a pobreza, a castidade, este abandono profundo à Trindade na vida religiosa e também missionária, indo aos confins do mundo para levá-los a Deus. E tudo isso tem uma única meta que eu queria pedir para o Pedro, que é especialista na nossa casa deste assunto, que é a vivência da vocação, que é a beleza, né, Pedro, da casa. A casa não é só feita de fundamento, de parede, de telhado, né? Mas a gente precisa da beleza, né? E esta beleza da nossa casa vocacional é a vocação à santidade. Pedro, fala aí para nós, você que sabe mais do que todos o que é a santidade. Ixi, caminhando para entender o que é santidade, né? Bom, eu acredito que o padre comentou, né, se alter Cristo, Christi, né? Nesse sentido, então, ser outro Cristo, né? Acho que a santidade se resume basicamente a isso, ser outro Cristo, né? São Paulo, ele vai dizer lá em Gálatas 2:20, né? Vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, de forma assim resumida, né, tentando condensar o que é ser santo, né? E o que é esse coroamento, né? Eu gosto de colocar isso, né? Coroamento dessa casa. Então, que perpassa, não é o fim, mas perpassa por todo o caminho do batizado, do ser pessoa, da vocação, né? Não é só, é uma meta final ali, não, mas ela tem que perpassar por todo o caminho dos vários chamados que Deus vai nos fazendo, né? Então, esse coroamento, e então a santidade é realmente isso, né? É ser a presença de Cristo no mundo, né? E queira ou não, é corresponder com o batismo, né? Então, nas promessas batismais e tudo mais. Então, eu acredito que ser santo é isso, né? Amar a Cristo a tal ponto de então se configurar. Então, os santos, eles sempre colocam essa questão do ser santo, né? O caminho e como ser, e que é essa configuração e união, né? A parte configurativa e unitiva, né? A cristificação, então se tornar outro Cristo no mundo. Bom, eu vejo que de forma resumida é isso, né? Ser santo é ser Cristo. Então, ser santo é ser Cristo, e nós temos aqui na Arquidiocese de Londrina um processo que está em andamento para a beatificação da Madre Leônia, e Madre Leônia dizia assim, que a santidade é amor. Como que nós vamos descobrir a nossa vida, a nossa santidade? Sendo Cristo amor para alguns, sendo a ternura, a docilidade, descobrir como que você pode viver a santidade, a presença de Cristo no mundo, sendo essa ícone de salvação para a humanidade. Então, esse chamado que Deus nos faz, que é para um dia, como santos,
entrarmos na Jerusalém Celeste para contemplar e viver em plenitude a liturgia dos escolhidos, dos ágios, daqueles eleitos de Deus, para então celebrar eternamente esta presença da santidade de Deus em nossa vida. E toda a humanidade, todos nós somos chamados a esta vivência. Por isso, então, nós queremos recuperar sempre em nós a vivência da mística da casa vocacional, para juntos sermos esta presença diferenciada no mundo e levarmos os corações para um dia juntos contemplarmos e participarmos em eterno das núpcias do Cordeiro Pascal. Assim seja. Amém. E antes de nós terminarmos, eu gostaria que o Vitor pudesse recordar para nós o dia do nosso encontro vocacional e também o tema que nós iremos vivenciar. Bom, meus irmãos que estão nos acompanhando, chegamos ao final de outubro e o último encontro vocacional dessa jornada vocacional, que realmente segue a temática da casa vocacional que nós exploramos nesse programa hoje. Então, assim como nós falamos sobre a questão da vocação específica, que foi o tema do nosso último, a partir da vocação específica nós vamos chegar ao tema do nosso encontro nesse mês, que é a identidade da Igreja de Londrina e também a santidade. Então, como é de costume, no último final de semana de outubro, que nesse mês cai dia 26 de outubro, na Catedral de Londrina, começando com a Santa Missa às 8 horas da manhã. Então, obviamente é o último encontro, mas aqueles que já têm o interesse de ano que vem fazer parte desse processo, já pode vir, já pode conhecer. Então, se você sente o chamado, se você sente a vocação específica, ou se você quer conhecer o processo vocacional. Então, para todos vocês, jovens, meninos, a partir dos 15 anos, são todos bem-vindos a esse encontro. Recordando, dia 26 de outubro, último final de semana, começando às 8 horas na Catedral de Londrina. Então, você é chamado a deixar as suas experiências para participar de uma experiência de discernimento, para descobrir o chamamento, o que Deus deseja para a sua vida, que é sempre a plenitude. Como nós hoje escutamos, nós às vezes confundimos que a santidade é o primeiro chamado, mas ninguém tem como ser santo se não é pessoa, se não fez uma opção por Cristo, se não viveu uma experiência comunitária para então assumir a vocação específica e ali, na plenitude desta vocação, abraçar a santidade, ser outro Cristo, ser a presença do amor de Cristo no mundo. Nesse sentido, então, nós vamos neste encontro vocacional do dia 26, começando às 8 da manhã com a celebração eucarística na Catedral de Londrina, na primeira parte da manhã, entendermos a identidade do clero de Londrina, da Igreja de Londrina, do qual nós queremos servir em espírito e vida, para à tarde, então, vislumbrarmos esta beleza da casa vocacional, que é a vocação à santidade. Seja convidado e desde já acolhido por todos nós. Vamos agora pedirmos a bênção de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, para a nossa semana e a nossa existência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor, celebrando a nossa vocação.